Firme e forte na onda do esporte. Hoje, aqui no Momento do Esporte, você vai saber tudo sobre o sensacional clássico de amanhã. Vasco e Flamengo no Maracanã, com casa cheia. O Vasco não vai ter o Payet, que está machucado, mas tem a volta do Coutinho. O Flamengo, o técnico Felipe Luiz deve poupar alguns jogadores. O jogo às 18h30 no Maraca, certamente com casa cheia. Também o Fluminense que está subindo de produção desde que o Renato Gaúcho assumiu a equipe, está invicto. O Renato Gaúcho recebe o Vitória. O Botafogo vai até o Mineirão para jogar contra o Atlético Mineiro, o Galo que também está muito mal no Campeonato Brasileiro. Olha, uma rodada maravilhosa, é a quinta rodada, e de imediato eu já vou começando o programa falando do sensacional clássico de amanhã no Maracanã. Olha, um jogão de bola. O Vasco não vence o Flamengo há algum tempo e nós vamos por etapa, né? Aliás, antes mesmo disso, nós vamos falar da quinta rodada, né? A quinta rodada que começa amanhã e termina na segunda-feira. Curta comigo aqui na telinha da Napa TV no Momento do Esporte. Amanhã teremos Corinthians e Sport na Neoquímica às 16 horas, Vasco e Flamengo no Maracanã às 18h30 e Grêmio e Inter lá na Arena do Grêmio às 21 horas. No domingo de Páscoa, teremos Juventude e Mirassol, do Alfredo Jaconi, às 11 horas, jogo pela manhã, hein, gente? Olha o jogo do mau hálito. São Paulo e Santos no Morumbi às 16 horas, Atlético Mineiro e Botafogo do Mirão às 16 horas, Fluminense e Vitória no Maracanã, jogão de bola, Fluminense e Vitória. Fluminense é invicto aí, sob o comando do Renato Gaúcho. O Fortaleza pega o Palmeiras, olha que jogão de bola lá no Castelão, 18h30. O Bragantino recebe o Bahia lá na Bia Bichedi. O Bragantino que veio uma vitória importante, hein? O Bragantino está se recuperando. E na segunda-feira, fechando a rodada, teremos Bahia e Cruzeiro na Arena Fonte Nova, jogo programado para as 20 horas. Dito isto, confira comigo então agora a classificação até o momento do Campeonato Brasileiro, classificação atualizada. Flamengo é o primeiro com 10, segundo Palmeiras com 10, terceiro Fluminense com 9, quarto Ceará com 7, quinto Cruzeiro com 7, sexto Bragantino com 7, sétimo Vasco com 6, oitavo Juventude com 6, nono Mirassol com 5, décimo Internacional com 5, décimo primeiro Botafogo com 5, décimo segundo Fortaleza com 5, décimo terceiro Santos com 4, décimo quarto Corinthians com 4, décimo quinto Vitória com 4, décimo sexto São Paulo com 4, décimo sétimo Grêmio com 3, décimo oitavo Bahia com 3, décimo nono Atlético Mineiro com 2 e na 20ª colocação na lanterna o Sport Clube Recife, que só tem apenas um pontinho. Você vê que a classificação aí, olha, estamos na quarta rodada, vamos para a quinta. Tem muita coisa importante aí. Já caíram muitos técnicos, o técnico do Corinthians, caiu o técnico do Bragantino. Estão caindo aí técnicos, né? O Grêmio já também mandou embora o seu treinador. Enfim, está quarta rodada só, gente. Imagina como é que vai ser durante as demais rodadas. Vamos lá, então, falar dos jogos deste final de semana, né? Começando o clássico, claro que a gente vai priorizar o futebol do Rio de Janeiro. Começando o clássico no Maracanã, Vasco e Flamengo. Eu começo falando do Vasco, o Vasco que está no meio termo. A torcida não está muito satisfeita não com o rendimento do Vasco. O Vasco está oscilando muito no campeonato. Aliás, a maioria dos clubes estão oscilando, né? E o técnico Fábio Carilli já sabe que não vai poder contar com o Payet está machucado. Aliás, falando em Payet, né, o Payet termina o contrato dele agora em junho, dificilmente vai renovar. Eu digo até que é carta fora do baralho, né, pelo salário que ele ganha e pelo que ele contribuiu no Vasco. Mas em compensação vai ter dois reforços, né, a volta do Tietê. O Tietê não jogou, não participou do último jogo, né, foi resolver problemas de ordem particular, e também a volta do jogador que é importante, claro, para mim é a estrela do time. Eles falam que é o Verrete, mas para mim a estrela do time é o Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho sempre joga bem contra o Flamengo. Sendo assim, o técnico Fábio Carilli tem uma dúvida na zaga, né? Eu acho, para mim, o Maurício Lemos é carta fora do baralho. Então ele deve manter ali o Lucas Freitas na zaga ao lado do João Vitor. Time provável do Vasco. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, o João Vitor, o Lucas Freitas e o Lucas Piton, o Hugo Moura, o Tietê e o Jair voltando. O Jair vai ser efetivado ali no meio de campo, porque ele entrou muito bem no último jogo do Vasco, né? No meio de campo, então, repito, o Jair, o Tietê e o Felipe Coutinho. Lá no ataque, o Verrete, o Nuno Moreira, que, aliás, esse jogador é muito bom jogador, né? O Nuno Moreira. Então, esse vai ser o meio de campo do Vasco. Repetindo, o Hugo Moura, Tietê, Jair e Felipe Coutinho. E no ataque o Verrete e o Nuno Moreira.
O Fábio Carilli tem ainda as opções ali desse garoto, o Ryan, que está jogando barbaridade, sempre que tem entrado está bem. Também tem uma opção o próprio, esse menino que veio do Corinthians, que estava no Corinthians, saiu fora, que é o Adson, também um jogador que pode entrar no segundo tempo para dar velocidade pelas laterais, enfim. Tem algumas opções, né? Apenas lembrando, o Vasco é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro com 7 pontos. Já o Flamengo, que venceu bem, venceu de goleada o Juventude, né? Uma goleada de 6-0. Felipe Luiz feliz da vida, poupou alguns jogadores, entraram no segundo tempo, o time está voando baixo, mas o time, para esse jogo contra o Vasco, não vai poder contar com o Alessandro, né? O Alessandro que sentiu uma fisgada na posterior da coxa e é carta fora do baralho, já está vetado pelo departamento médico. Vamos torcer aí para que ele tenha condições de jogar já pela Libertadores contra a LDU, né? Então, na lateral esquerda, o Felipe Luiz tem a opção, claro, do Ayrton Lucas, que é o substituto imediato, mas falam as más línguas que a possibilidade até dele começar com o Varela. O Varela foi muito bem na lateral esquerda, né? Ele joga nas duas laterais. Eu não faria sem eu pelo que eu conheço do Felipe Luiz, ele não vai improvisar não. Pô, tem um cara que joga na lateral, é um especialista. Ele vai improvisar? Se o cara não tivesse bem, tudo eu até admitiria, mas eu acho que quem vai jogar realmente é o Felipe Luiz. Então vamos aqui a alguns assuntos do Flamengo antes de chegarmos ao time que já está praticamente definido. Não digo definido porque o Felipe Luiz só define o time lá no Maracanã. Então tem muita gente especulando, é time A, é time B, é time C, então vamos lá. Falar primeiro do preço dos ingressos, né? A diretoria do Flamengo está aí trabalhando para que sejam reduzidos os preços dos ingressos, porque está um absurdo. E outra coisa, o Berg, que é o presidente da Associação das Torcidas Organizadas do Flamengo no Brasil, já entrou lá com uma liminar lá na Paraíba, porque, pô, cara, é brincadeira. O presidente do Botafogo lá, SAF lá do Botafogo, colocou R$ 400 o preço do jogo do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, lá no Amigão, João Pessoa. É absurdo isso, absurdo. Quer dizer, o cara tem, vai ele, a esposa e o filho, gasta R$ 1.200. Tá de brincadeira, cara, tá de brincadeira. Então, o Procon deve tomar as providências para que esse preço não seja muito alterado. Aqui no Brasil tudo pode, né? Aqui no Brasil tudo pode. Já aqui do Maracanã também, no jogo do meio de semana, o Flamengo foi altamente prejudicado, né? Em termos de torcida, porque o torcedor não vai. Eu, se fosse torcedor, sabe o que eu faria? Não ia. Via o jogo pela televisão, pô. Pô, porque é um absurdo colocarem os preços dos ingressos lá no alto, pô. O salário mínimo é R$ 1.500. Já pensou o cara que deu o salário mínimo? Como é que ele vai ver os jogos? Não tem como. Então, eu vou pedir aqui encarecidamente que o presidente do Flamengo é uma pessoa do bem, o BAP é uma pessoa do bem, que veja com carinho essa situação em relação, porque está prejudicando os torcedores. E o principal patrimônio do Flamengo é a torcida, é a nação rubro-negra. Então, se proíbe os caras de ir ao espetáculo, como é que fica? Até os próprios jogadores estão falando em relação a isso. Outra coisa que eu queria falar também, o time treinou, hoje já está pronto para jogar amanhã. E eu queria chamar a atenção do torcedor rubro-negro. Todo mundo falou de Arrascaeta, falou de Plata, dos caras que fizeram gol, Pedro que voltou bem. Pô, esqueceram de um cara que matou a pau. Alan. Jogou um partidaço, né? O Alan jogou um partidaço. O melhor jogo que eu vi do Alan com a camisa do Flamengo. E a mídia esqueceu de falar desse rapaz. Eu estou aqui porque eu não gosto de injustiça. Ele foi um dos melhores em campo. Não errou um passe. Eu fiz os cálculos técnicos, ele não errou um passe. Então, nesse ponto aí, o Felipe está muito bem, mas muito bem mesmo, assessorado, muito bem servido ali na meiuca, né? Dito isto, você já sabe que o Flamengo vai ter esse problema, não vai poder contar com o Alexandre, deve jogar, então, o Ayrton Lucas. O time provável para o clássico de amanhã, 18h30, quero alertar também, hein? Só a Prime Video vai transmitir esse jogo com o Galvão Bueno. Que aqui a gente não tem negócio de papo na língua, não. A Prime Video que vai transmitir esse jogo, 18h30. Se você tem Sky, se você tem Net, se você tem qualquer outra produtora que vai reproduzir o jogo, só a Prime Video, né? Então vamos lá. O time provável, Rossi no gol, Léo Ortiz, Danilo, que fez um partidaço, né? Ou o Léo Pereira, para mim vai jogar o Danilo juntamente com o Léo Ortiz, ele deve poupar o Léo Pereira, e o Ayrton Lucas. O meio de campo, Pulgar, Dela Cruz volta, não participou do outro jogo, o Arrasca e o Gerson. E lá na frente aí sim, tem o Iô, porque ele pode entrar com o Bruno Henrique com o Plata, ele pode entrar com o Cebolinha com o Bruno Henrique, tem muitas alternativas, tem o Luiz Araújo também, enfim. Até ali o meio de campo, até o Gerson, deve ser essa equipe. Lá na frente, aí só Deus sabe. Repito, Flamengo e Vasco amanhã,
Maracanã, sábado, 18 horas e 30 minutos. E tenho certeza que tanto a torcida do Vasco quanto a torcida do Flamengo vão comparecer. E olha, que torçam com calma, sem briga, sem vandalismo, que vença o melhor. Saindo do clássico de amanhã no Maracanã, vamos falar do Fluminense. Fluminense que recebe o Vitória no domingo no Maracanã. Olha aqui, o Renato Gaúcho, ele tá invicto, hein? O Renato Gaúcho, desde que assumiu o time do Fluminense, tá invicto, não perdeu. O último jogo agora, 2-0, venceu o Corinthians lá na Neoquímica Arena, que não é fácil vencer lá. Conseguiu uma vitória espetacular de 2-0, né, com um golaço do René. Então o time tá começando a ajustar aí a máquina, né? Lembra da máquina? Pois é. Então o Fluminense enfrenta o Vitória neste domingo, às 18h30, no Maracanã. Fez um treino técnico, tático, hoje, amanhã faz o treino recreativo e provavelmente, se tudo estiver 100%, né, ele aguarda aí a revisão médica para ver se vai poder contar com Freitas ou não. Então, o time provável é Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, que deve voltar à equipe, o Freitas ou Ignacio, o René, Hércules, Martinez, Lima e Arias, Cano e Canóbio. Repito, Fluminense, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos, enfrenta o Vitória, jogo duríssimo. O Vitória é um time realmente pau com formiga. Fechando o programa, vamos falar então do Botafogo. Botafogo nisso, Botafogo do meu amigo Vaberto, do ex-prefeito de Maricá, o Fabiano Horta. O Botafogo, olha aqui, o Renato Paiva tem tentado aí encontrar a formação ideal do time do Botafogo. O time vem de um empate em casa com São Paulo por 2-2 e a principal dúvida é sempre ali na meiuca, né? A criatividade. Ele já experimentou o Savarino como número 10 e vai experimentar mais outros jogadores. Vai experimentar, tem outros jogadores, tem o Santiago Rodrigues, tem o Arthur, tem o Juan, né? O Juan Cruz, o Elias Manuel, o Natan Fernandes, esses caras tudo jogam ali no meio. Ele quer encontrar um cara para colocar o Savarino lá do lado direito ou do lado esquerdo e dar criatividade na meiuca, né? Aí o torcedor me pergunta, o telespectador, o Renato Paiva está prestigiado? Está prestigiado entre aspas. Técnico nenhum no Brasil está prestigiado. Nenhum. Tirando, eu acho que o Abel Ferreira e o Felipe, o resto tudo, meu amigo, é questão de resultado, né? Agora, a diretoria do Botafogo afirma que o técnico está prestigiado. Vamos aguardar. O Botafogo enfrenta o Galo Carijó das Alterosas, amanhã, lá do Mineirão. Jogo dificílimo. O Galo está muito mal, obrigado. Vou ver aqui a classificação. O Galo está lá atrás na classificação. Vou até dar uma pincelada de novo aqui para ver. Olha, o Atlético Mineiro, ele é o 19º colocado com apenas 2 pontos, né? Enquanto que o Botafogo é o 11º. Então esse jogo pro Botafogo é muito difícil. O Savarino conhece bem o Galo, já jogou lá, pode passar algumas informações pro Renato Paiva. Uma coisa é certa, o Botafogo tem que trazer um bom resultado de lá, senão o bicho pega, a coisa realmente vai ficar preta, né? O time provável, não sei se já o técnico já definiu, mas eu acho que o time provável vai ser John no gol, Vitinho, Alexandre Barbosa e Cuiabano. Cuiabano, a gente vinha falando aqui, nós aqui da Napa TV, fomos os primeiros a dizer que o Cuiabano estava voando baixo e que precisava de uma oportunidade. Vai ser mantido como titular. O meio de campo com Gregory, o Marlon Freitas e o Savarino, que volta a jogar com a 10 no meio, o Arthur, o Igor de Jesus e o Matheus Martins. Esse é o time provável do Botafogo. Outra coisa, a CBF mudou o jogo do Botafogo e Ceará pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes estava marcado para 24 de maio, em local a ser definido. O jogo agora passa para 4 de julho, às 20 horas, no estádio Hilton Santos. Lugar de botafoguense, sabe onde é? Lá no Mineirão. Mineirão, incentivando o Botafogo trazer um bom resultado e subir um pouquinho na tabela. Estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante você se inscrever e dar o like, tá? Para o nosso crescimento, para o crescimento do nosso trabalho. A audiência não se compra,
audiência se conquista. Olha, segunda-feira estamos de volta aqui no Momento do Esporte, mesmo sendo feriado, hoje sexta-feira santa, amanhã sábado, depois domingo, segunda-feira feriado, nós estamos juntos aqui para informar para você que é a razão, sem dúvida, a principal razão de nós estarmos aqui no programa Momento do Esporte na Napa TV. Tchau, até segunda!